E na reflexão de hoje, uma linda poesia sobre conversão. Na Bíblia, há muitos exemplos de pessoas sem Deus no coração que receberam a grande dádiva, o milagre da conversão. Os ninivitas eram uma nação ímpia, tanto o povo como o seu rei. Ouviram a pregação de Jonas, perceberam que não guardavam a lei. Sabendo da destruição iminente, se arrependeram com jejum e oração. O rei e o povo a Deus se voltaram e do Senhor suplicaram perdão. Muitas pessoas estrangeiras que não pertenciam ao povo do Senhor se voltaram de coração ao Deus único e a Ele passaram a adorar com temor. Destacamos Ruth, uma mulher moabita, que com a sogra seguiu para Israel, abandonou seus deuses e entregou seu coração a Deus e foi-lhe fiel. Naamã, chefe do exército da Síria, era homem respeitado, porém leproso. Ouviu da serva israelita que estava em sua casa que o profeta Eliseu podia torná-lo limpo e vitorioso. Depois de curado, o comandante sírio reconheceu que não há outro Deus Salvador. Declarou perante o profeta Eliseu que ofereceria holocausto somente ao Senhor. Uma das mais belas conversões da Bíblia é de uma estrangeira cananeia, prostituta da cidade de Jericó. Raabe ouviu falar do Deus que liberta. O contato com os espias de Israel foi o suficiente para mudar sua vida. Salva por Deus da destruição e do pecado, pela fé passou a viver uma vida limpa. A história está repleta de reis, muitos dos quais foram desleais ao Senhor. Manassés se entregou à idolatria, seus pecados causavam terror. Porém, no seu cativeiro, ele orou e a Deus buscou de todo o coração. Humilhou-se perante Deus com confissões. Convertendo-se, ele recebeu o perdão. Outro rei prepotente e orgulhoso, esse era o rei Nabucodonosor. Exaltava-se por seus belos feitos, não dava honra e glória ao Senhor. Depois de viver 7 anos com os bichos, o Senhor lhe devolveu a razão. Reconhecendo Nabucodonosor o único Deus, entregou-se a ele de todo o coração. Nos tempos de Cristo havia uma mulher, pecadora e de vida sofrida, usada cruelmente pelos sacerdotes para pegar Jesus em armadilha. Depois de livrá-la da morte, Cristo aconselhou-a a não mais pecar. Daquele dia em diante, tornou-se sua seguidora para não mais o deixar. Outra conversão bem marcante foi de Zaqueu, chefe publicano, homem rico que roubava do povo, vivia uma vida de engano. Ao buscar ver Jesus de perto, em sua casa o mestre se hospedou. Zaqueu arrependeu-se de seus pecados e a Cristo o coração entregou. Algumas das mais tocantes conversões se dão na última hora da vida. Aconteceu com um certo ladrão que na cruz ao lado de Jesus pendia. Dimas foi condenado por roubos, mas no fundo do poço enxergou uma luz. Pediu a Cristo que o levasse para seu reino. Recebeu a promessa e o perdão de Jesus. A Bíblia relata a conversão de um eunuco, de Candace, rainha dos etíopes, era mordomo-mor. Este lia sobre Cristo, mas não entendia. Deus mandou Filipe para anunciar o Salvador. Entendendo o eunuco a escritura de Isaías, recebeu Jesus no coração e na vida. Pararam o carro e Filipe o batizou, e ele seguiu seu caminho com júbilo e alegria.
Paulo de Tarso, suspirando ameaças contra os crentes a Damasco, subiu, mas Cristo o encontrou no caminho. Diante dele uma luz surgiu. Cego, foi Paulo guiado à cidade. Ananias o curou e o batizou. Tornou-se o grande apóstolo dos gentios. Para essa missão, Deus o separou. Lídia, vendedora de púrpura em Tiatira, dos discípulos ouviu atenta a pregação. Mulher próspera, de muita inteligência, Deus lhe tocou e abriu seu coração. Logo Lídia, alegre, foi batizada, pois aceitara Cristo como seu Salvador. Hospedou os apóstolos em sua casa, com a obra de Deus muito cooperou. Muitas foram as conversões que na Bíblia foram contadas, mas é certo que você tem uma história para ser contada. O dia em que Deus tocou de forma sublime o seu coração, uma experiência inesquecível, como foi linda a sua conversão. O Deus que converte e transforma e desperta as mais fortes emoções, ainda hoje trabalha com amor, tocando e convertendo corações.